Afronautas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, voltada para o empoderamento da população negra, voltada para o fortalecimento das lutas antirracistas, através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Hoje a gente deu uma atrasadinha para começar, já me desculpo com vocês, agradeço muito pela paciência, vamos arrastar geral para cá. Nós estamos começando uma coluna nova hoje, um diálogo novo hoje, que a Fernanda Lira Góes, que vocês vão conhecer já já, quem não conhece ainda, vai saber do que se trata em poucos minutos. E nossas convidadas tiveram um problema de conexão. Elas entraram, tiveram problema, saíram, estão tentando entrar de novo, mas aqui é assim, nada que não se resolva. A gente cai, mas levanta rapidinho, então logo, logo elas vão estar aqui conosco, não tenho a menor dúvida. Hoje, quem está na moderação do chat é Camila Carvalho. Muito obrigada, Camila. Ela que vai dialogar com vocês aí no chat e vai nos ajudar a não perder as perguntas que vocês tenham para nos fazer. O tema, gente, é de uma relevância. Olha só o que vem aí nessa primeira edição da coluna que Fernanda Lira Góes vai apresentar para vocês já já. Cidade Negra em Luta, moradia, especulação imobiliária em torno do domicílio. Veja só, deixa eu ver quem está aqui conosco e que já está compartilhando, é claro, e arrastando mais gente para cá. Saúde Black, não te vejo há um tempão aqui no chat, hein, Saúde Black? Espero que você esteja bem. Bem-vinda de volta. Sirius Oliveira, boa noite, família Afronautas, na espera, mandando abraços a todos e todas, e compartilhando também, é claro, eu tenho certeza que você já está aí compartilhando. Vocês pegam o nosso link aqui do YouTube e coloca aí nas suas redes, nos seus grupos, dizendo o canal Pensar Africanamente já está ao vivo, se achega aí. E, é claro, nós estamos também no Facebook, né? No Facebook nós estamos em duas páginas, na página Áfricas e na página Pensar Africanamente. Dessas duas páginas, você compartilha no seu próprio Facebook, marca as pessoas seguem vocês porque confiam e, claro, que vão chegar aqui para acompanhar também. Góes Edésio, boa noite, estaria aqui acompanhando essa apresentação. Deixa eu ver, a Maria Doroteia, Marcelo Fabian, que nos acompanha lá da Argentina, muito obrigada. Bom, eu estou vendo que, já que eu estou vendo que o pessoal está conseguindo entrar, já vou puxar aqui para a sala, para vocês não ficarem achando, nossa, não vai dar certo. Vai dar certo, sim. O pessoal está conseguindo entrar. A Maura ainda está com uma pequena dificuldade aí. Fernanda, se você puder falar com ela aparece aqui para mim, mas eu não consigo colocar ela na sala, porque tanto a câmera dela como o microfone dela estão desativados, estão desconectados, aí eu não consigo pôr na sala. Mas olha só, daqui a pouquinho nós vamos estar prontas aqui para começar. A Janiquece Aguiar Silva, boa noite a todos. Márcia Antônia, de São José, Santa Catarina, está sempre aqui conosco. Muito obrigada, Márcia Antônia. Mandando um abraço geral. Eliane Lima, Sueli Pedreira, deixa eu ver, Clara Estela, André Vilaron, parabéns pela iniciativa, debate necessário, parabéns, Fernanda, e demais participantes. Muito bom, gente. O pessoal, eu sei que vocês já estão compartilhando, porque o pessoal já está chegando aí. Nós atrasamos um pouquinho para quem chegou e a gente não estava ainda no ar, tivemos alguns problemas técnicos normais. Isso acontece e logo, logo a gente acaba resolvendo, logo, logo acaba dando certo. Eu vou fazer o seguinte, vou
Apresentar para vocês Fernanda, para quem ainda não conhece. Fernanda, ela nos acompanha e nos ajuda na organização do canal desde o lançamento do canal em maio de 2020. Mas ela estava com outras prioridades absolutamente essenciais e importantes, tanto quanto o canal, estava fazendo doutorado, e agora que ela está um pouco mais tranquila, ela me diz: pronto, estou pronta, vamos começar a dialogar políticas públicas para o povo negro. E aí, então, deixa eu fazer aquela rápida apresentação para vocês. Socorro Dantas, Socorro Paulino Dantas, de Campina Grande, também chegou aí. É o seguinte, gente, quanto mais vocês compartilham, mais as pessoas chegam, porque é claro que elas vão perceber que vocês estão aqui e vão dizer: eu também vou, porque confio em vocês, né? Então, logo, logo, nós vamos estar aqui bombando. Muito bom, gente. O tema de hoje eu repito: Cidade Negra em Luta, moradia, especulação imobiliária e em torno do domicílio. Fernanda Lira Góes, ela é técnica de planejamento e pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, com formação acadêmica em Relações Internacionais e Geografia, coordenadora do Atlas das Periferias no Brasil, está no Prelo, logo, logo vai estar à disposição. Possui experiência em política externa Brasil-África, participação brasileira em operação de paz no MINUSTAH, política para a equidade de gênero e raça, racismo ambiental, condição de infraestrutura no entorno do domicílio em periferias. Gente, então vocês perceberam que... Olha a Maura aí, gente, conseguiu entrar. Que bom que deu certo. Então, tá, estamos às 4 aqui, já a gente passa para a Fernanda, da sequência. Enquanto eu apresentava a Fernanda, gente, para vocês, espera aí que o microfone da Glória, da Maura e o meu parece que estão tentando atritar. Normal isso, nós estamos longe fisicamente, mas estamos virtualmente juntas na mesma sala. Enquanto eu apresentava a Fernando, o Alberto Monteiro, que sempre nos acompanha lá de Londres, chegou aí dizendo boa noite, família linda. E assim, o pessoal está chegando. Agora deixa apresentar para vocês as convidadas da Fernanda. A Maura Cristina, militante do Movimento de Mulheres Negras da Bahia, integrante da articulação Centro Antigo de Salvador, coordenadora estadual do Movimento Sem Teto da Bahia. E a Glória Cecília Figueiredo, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, na área de planejamento urbano e regional. Membro do grupo de pesquisa Lugar Comum e da rede Lab Cidades Pretas. Seus principais interesses de pesquisa são sobre divergência da cidade em comum, práticas urbanas, instrumentos para ação coletiva e justiça. Integra a equipe da plataforma Pipoco sobre conflitos urbanos em territórios afetados por grandes intervenções urbanas. Foi professora, visitante. Nossa, que eu não vou arriscar meu inglês, não, deixo isso com vocês, durante o colapso pandêmico de 2020, mas foi em Londres. Então, eu deixo com vocês, porque são muitos palavrões em inglês para eu arriscar. Quando é 2, 3, eu arrisco, entendeu? Mas quando é uma sequência assim, eu falo, eu deixo para quem tem domínio do idioma. A Sueli Pedreira dizendo parabéns, Fernanda. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês antes de passar para a Fernanda, é o seguinte. Nós estamos começando essa coluna e ela vai trazer uma série de discussões importantíssimas para nós pensarmos o diálogo que vem aí em relação às próximas eleições. Vamos sim falar de políticas públicas e vamos sim falar das mazelas que atingem principalmente a população negra e periférica, e que nós precisamos de governantes comprometidos com a solução dessas questões. Então, vocês podem estar, assim, achando, nossa, até hoje nós não entramos nesse debate, estamos atrasados.
mais do que necessário. E eu já passo, então, que Fernanda é o meu microfone e o da Glória que estão surtando, vocês perceberam, né? Ah, da Maura, não é da Glória, não. Maura, vê se você consegue fechar, querida, porque senão cada vez que eu falar vai... Maura, não é da Glória, não. Maura, vê se você consegue fechar, querida, porque senão cada vez que eu falar... Vamos ver se ela consegue. Ixa, eita. Mas vamos lá, ela vai conseguir, daqui já ela está aí. Eu já vou passar para a Fernanda, porque eu quero que a Fernanda fale um pouquinho para a gente de qual é a perspectiva que vem com essa nossa coluna e com esse tema que veio hoje na primeira edição da coluna. Fernanda, muito bem-vinda, querida. Fala tudo. Sil, boa noite a todas, a todos, a todos. Boa noite, Glória. Maura vai e volta, mas daqui a pouco ela chega aí e fica de confusa. Boa noite às afronautas, e às afronautas, como diz Silvani. Eu iniciei no canal logo no início, quando Silvani entrou em contato no ano passado, e ela me perguntou o que você acha. E eu falei, o Pensar Africanamente vai ser a versão do acúmulo agregado que a gente já tem com o canal, com o portal Guelé 10, em formato de vídeos. Acho que a gente pode ter certeza hoje, né, mais de um ano depois do canal, que todo esse catálogo de aprendizagem a respeito da questão racial e negra no Brasil está posto, né? Silvani iniciou esse trabalho e liderou esse trabalho com toda a equipe. A gente tem Ieda Leal no grupo, Regina, Pai Paulo, nosso babalorixá que está aí escondido, né? Aparece Leopardo. Temos o Pedro, temos a coluna da Beatriz Nascimento, temos a Juventude do Rio de Janeiro com a Andréa Bach. Então, assim, é um grupo muito grande. São diversas pessoas em todo o Brasil, cada um no seu lugar, mas todo mundo num lugar comum. E aí eu chamo, né, o lugar comum, que a Glória depois vai falar um pouco mais. Então, a gente está fazendo esse trabalho, que é uma atividade de muita dedicação. A Silvani vem feito isso sem apoios maiores financeiros, sem grandes aportes financeiros, mas tem tocado até aqui. Então, o canal é uma ferramenta voltada para a educação compartilhada, coletiva e de uma construção de diversas pessoas. Uma vez dito isso, eu queria dizer que a gente sempre Silvani apresenta todo mundo, né? Então acho que eu vou me dar a ousadia de apresentar ela. Ela falou que não sabia falar inglês da universidade onde a Glória fez um pós-doutorado, e é importante dizer que eu conheci Silvani exatamente numa apresentação de um trabalho. Silvani foi lá assistir, me deu muito apoio, e voltamos para Brasília dessa apresentação, que ela tinha ido por outros motivos para o evento, eu fui para apresentar um trabalho, e quando voltamos descobrimos que éramos vizinhas em Brasília. E daí construiu-se uma amizade muito grande. Eu tenho o privilégio de estar próxima a Silvani como uma amiga, como uma pessoa que está sempre colaborando no meu conhecimento, na minha formação. Então, acho que o canal Africanamente tem visto nesse período como a gente tem Silvani como hoje mesmo, mais cedo eu conversei com Laura, né, como a gente tem Silvani como um grande marco dessa luta, né, como uma grande liderança da luta pelos direitos equânimes da população negra no Brasil. Então, como uma pessoa de marco de justiça. E aí, uma vez que eu falei isso, é importante dizer que essa coluna a gente pensou de construir um debate para falar com quem vai se candidatar, com quem já está e com quem pensa, né, em construir essa participação, seja uma participação popular, uma participação individual, ou um mandato coletivo, ou mandata coletivo, mas que a gente possa falar com quem está querendo falar por nós. E aí, essa é a ideia dessa coluna, é a gente trazer assuntos e debates que cerceiam a política pública, que geralmente é executada na gestão pública, mas que é importante que o legislador conheça quais são nossas lacunas e entenda quais são os problemas para a gente buscar diálogo e soluções de forma mais coletiva e com maior participação popular, principalmente. Então, a gente tem a intenção de trazer aqui outras pessoas tão ilustres como a professora Glória, aqui da UFBA, na Bahia, como a Maura, que é uma grande liderança no movimento de população sem teto no estado da Bahia e em todo o Brasil.
E aí, o motivo da gente começar com essa temática, né, de cidades negras em luta, é porque a gente viu como as questões que estão próximas à população negra no espaço da cidade ficam geralmente em outros planos que não são colocados quando se pensa uma política pública mais universal. E é importante pensar essa política pública para a população negra nos espaços de moradia como uma política pública provavelmente com especificidades. E aí, né, quando a gente tem esse olhar, a gente vai ver um pouco das informações do Censo Demográfico de 2010, aquele anterior, o último, porque o atual ainda não chegou. Então, é até estranho falar essa frase, né? O atual censo não chegou, mas parece que ele vem aí. Então, quando a gente pega o censo de 2010 e vai olhar o que o IBGE considera aglomerados subnormais, a gente descobre que uma grande quantidade a gente vai usar o termo periferia, favelas, né? Um grupo enorme de pessoas que sobrevivem nesses espaços, majoritariamente é de população negra. O que nos impressionou quando olhamos para essas informações é que desse grupo de população negra tinha uma participação também muito importante de povos indígenas que estavam habitando e residindo nos espaços aglomerados, não mais nas periferias brasileiras. E aí resolvemos olhar um pouco como que era a situação, não apenas da moradia, mas ao entorno da moradia. Observamos algumas características do entorno da moradia. E todo esse trabalho faz parte do que intitulamos Atlas das Periferias no Brasil, que faz um olhar racializado sobre essas características do entorno do domicílio. O Atlas hoje está em final de revisão no editorial. Para ser lançado, estou fazendo todos os esforços e me dedicando muito, provavelmente até o final deste ano. Ele vem com uma quantidade de informações, na verdade, quase todos os microdados a gente colocou por meio de tabelas que podem ser acessadas por unidade da federação, por região. E vem falar um pouco, mostrar um pouco a situação das periferias no Brasil. Das características que nós observamos, tanto de infraestrutura como de acesso a serviços públicos, olhamos iluminação, olhamos asfalto, olhamos calçada, rampa nas calçadas, arborização, acesso à água. Então, observamos algumas características. Uma delas também muito importante para o atual momento, que a gente pensa saúde coletiva, no momento da pandemia, e pensa higiene, que é a parte de acesso a serviço de lixo, né, serviço de reciclagem também. Então, a gente observou como que estavam as características do entorno do domicílio. E aí a gente leva para o Atlas uma apresentação dessa situação. Como eu já disse aqui, a maioria da população que reside dentro dos domicílios, nos espaços considerados pelo IBGE como aglomerados subnormais, é de população negra. Posso afirmar que mais de 80% dessa população que está é negra. Em algumas unidades da federação, estado, em alguns municípios, isso aumenta ou diminui. Posso afirmar que nos impressionou muito, em certo sentido, nos assustou a quantidade de população de povos indígenas que estavam habitando nesses espaços. Não fujamos da realidade, o processo de periferização, que a gente vai chamar de população em situação de periferia, ele é um processo de formação histórica, econômica e social, portanto, a população que não teve acesso à renda e à privatização do seu espaço de moradia por meio da compra, quando lhe foi negada, né, tanto a renda como a compra, a lei de terras está aí para isso, vai ter que sobreviver em algum espaço, vai lutar pela sua moradia e vai lutar pelo seu direito ao acesso à moradia, e nessa temática entra a moradia social também. Então, quando olhamos para os povos indígenas, uma das motivações é a expulsão dos povos indígenas dos seus locais de origem. E essas expulsões fazem com que uma quantidade, uma população, vá para as regiões de periferias nas cidades, e que a gente precisa ter esse olhar mais especificista para essa política pública. Eu não vou falar mais, o lançamento, assim que tiver o lançamento do Atlas, a gente vai divulgar aqui no canal com certeza, também nos outros meios. Vou passar a palavra
para a professora Glória, para a Malba, desejar a vocês uma ótima noite, porque eu tenho certeza que todas as duas vão trazer muitas falas necessárias que a gente está precisando ouvir e que precisam ser ouvidas por quem nos representa. Obrigada, Fernanda, muito obrigada. A Maura, ela conseguiu conectar de novo e parece que teve problema outra vez. Vamos torcer para dar certo e para que daqui a pouquinho ela esteja aqui conosco. Antes de passar para a professora Glória, eu só dar uma olhada aqui no pessoal que está chegando aí, dizer para vocês que podem continuar compartilhando. Quem chegar aqui, eu perdi a fala da Fernanda, não tem problema, porque fica gravado, depois vocês assistem. Jana Gomes está aí, está sempre aqui conosco, muito obrigada. Vera Cecília, Rosane Silva, cumprimentando a Fernanda, Clara Estela, a Lindinalva Santana. E aí, gente, como eu estou sempre vendo gente nova aí, eu não, é lógico, né? Eu já vou logo pedir, por favor, inscrevam-se no nosso canal, já deixa seu like, seu positivo, vamos fortalecer as nossas ferramentas de comunicação. Eu vou puxar aqui já para a professora Glória, e aí você me orienta, professora Glória, quando é que você quer que projeta o material, e eu estou aqui à disposição para poder te atender. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Por favor, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos, a todos os gêneros. É um grande prazer estar aqui, né? Agradeço o convite que foi feito por Fernanda, né? Essa pesquisadora maravilhosa que a gente tem no IPEA, comprometida, engajada, né? E que, além de ser uma excelente pesquisadora, também é uma amiga querida. Também agradeço a Silvani pelo acolhimento, não a conhecia, feliz de estar aqui com você, com vocês, né? Camila, todo mundo que está na equipe. Também saúdo Maura, né? Que é também uma referência para a gente aqui de Salvador, das lutas pelo direito à cidade, das disputas pela vida. Peço desculpas porque realmente, né, tiveram várias intercorrências, não sei exatamente qual é o problema que a gente está tendo, se é na rede ou se é um problema na própria plataforma, mas aí eu estou usando o celular, mas enfim, está dando já tudo certo. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Então, Fernanda, né, lançou esse tema aí para a gente conversar, a questão da cidade negra em luta, né? Moradia, especulação imobiliária em torno do domicílio. E aí eu queria pedir a ajuda de Silvani para projetar uma plataforma de um trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na UFBA, em colaboração com vários territórios pretos de Salvador. Enfim, eu sou do grupo de pesquisa Lugar Comum, o Fernanda já falou, né? Um grupo de pesquisa que tenta construir um tipo de pesquisa engajado, implicado, em colaboração com os territórios pretos e populares de Salvador. E o que eu queria chamar a atenção, né? Mostrando um pouco essa plataforma, é uma plataforma que está voltada a dar visibilidade a conflitos, né? Conflitos que estão acontecendo na cidade, em territórios de vida de Salvador e que vêm sendo afetados por grandes intervenções urbanas. E aí, eu acho que é importante essa dimensão do conflito, né? E dialogando com o tema que a Fernanda nos provocou sobre a cidade negra em luta, porque essa cidade, assim, é verdade que ela é extremamente desigual, tem grandes inequidades, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade em vida, é uma cidade viva que pulsa e que, no que pesem, né, esses processos de despossessão e de dominação que reiteradamente são dirigidos para a população afrodescendente, para a população indígena, para a população dissidente, para a população precarizada das nossas cidades e dos nossos territórios, também o jogo nunca está completamente dado, né? Então, acho que é próprio da Constituição, do social, da cidade, dos territórios de vida, os processos de disputas, né? E de divergência na cidade. Então, a plataforma ela mapeia, né? Esses conflitos, e isso é importante porque a própria produção da cidade, Fernanda trouxe aqui a discussão da especulação imobiliária, e é inegável que a gente tem um processo
de intensificação que foi acelerado mesmo, de mercantilização da cidade, e um processo de mercantilização, privatização, processo de gentrificação, que afetam, sobretudo, a negridade, né? E isso tem sido ainda mais intensificado, né, nesse contexto da pandemia, esse mundo colapsado, né? E que apesar de tudo que está colocado, né, da insustentabilidade, né, desse modo de produção capitalista, ao mesmo tempo a gente não vê também sinais de grandes mudanças, né, dos processos de dominação. Pelo contrário, eles têm se atualizado, mas também se atualizam as lutas. Aí o que eu queria pedir, Silvani, para mostrar, se você descer, tem uma faixinha que vai aparecer assim. É isso, navegue por nosso primeiro mapa do Centro Antigo. Essa faixinha laranja, você pode apertar aí. Nessa plataforma a gente está mapeando, né, alguns conflitos de alguns territórios de Salvador, e aí o centro eu vou trazer para situar um pouco a discussão, para também dialogar com minha amiga querida Maura Cristina, né, que com certeza vai trazer para a gente perspectivas aí de muitos desses processos de disputa. E aí, por que eu acho que assim essa dimensão que Fernanda provoca da cidade em luta, ela é importante, essa esfera de conflitividade é importante. Silvane, se você puder, tem essa setinha e passando, né, os conflitos vão aparecendo, né? É uma plataforma interativa e a gente localiza o conflito, ele é já referenciado, cada iconezinho desse diz respeito a um tipo de conflito que foi reconhecido, e aí tem sempre uma fichinha de informações e alguma imagem ou vídeo, né, que traz novas informações. Aí acho que é bom também para divulgar, né, esse trabalho que a gente está fazendo lá em Salvador, a tentativa de a gente construir também uma linguagem mais lúdica, né, que não tenha essa rigidez tecnicista, para que as pessoas, enfim, se animem mais a tentar se aproximar dessas questões, né? E enfrentar as complexidades dos problemas que estão colocados. Então, eu queria só assim, falar que esse mapeamento está aí, esse site desse trabalho chama Pipocou UFBA. Vocês acham facinho no Google, é o pipoco, né? Aqui tem essa expressão popular, nossa, está pipocando ali uma coisa na cidade, então essa ideia também da gente usar uma linguagem que aproxime mais do cotidiano. E aí, voltando a essa dimensão da conflitividade, eu acho que é essa dimensão da cidade em disputa e em construção, né? Que o jogo não está dado. E é nessa disputa que a gente pode definir os sentidos, as possibilidades, que a gente pode ter conquistas, né? Então, quis um pouco evidenciar essa esfera da conflitividade através desse trabalho que a gente faz, que é um trabalho que envolve pesquisa, né, vamos dizer assim, acadêmica, mas em articulação com os conhecimentos dos moradores dos territórios, dos movimentos, a articulação do Centro Antigo, que Maura faz parte, né, um grande colaborador da construção dessa plataforma, né, e aí é no sentido da gente visibilizar as lutas e enfrentamentos que os moradores entendem como importante, né, enfim, no sentido de fortalecimento das suas pautas. Aí eu acho, assim, enfim, que deixa essa geral, e aí, se Silvani puder projetar o slide, né? Seria bacana. Vou puxar o slide aqui já, só um minutinho. Eu só queria dizer que eu compartilhei aqui no chat com o pessoal que está acompanhando o link para acessar a plataforma colaborativa de conflitos urbanos em Salvador. Está aí o link para vocês podem acessar depois com calma, com tranquilidade. Eu olhando aqui, um material extremamente interessante e mostra bem isso que você colocou, professora Glória. E é o tema colocado pela Fernanda. Há uma cidade em disputa, né? Os conflitos são permanentes. E a ideia do pipocou, achei excelente. Deixa eu puxar aqui, então. O outro material. Vamos ver aqui. Apresentação. Ok, está projetando?
E tá joia. Tá projetando. Aí nesse slide que sistematizar, acho que algumas ideias e também algumas reflexões, né? E essas reflexões a gente faz assim, né? Desde esse nosso posicionamento na universidade, mas não em um lugar de privilégio, né? Nós, enfim, sou das poucas professoras negras da Universidade Federal da Bahia, do curso de arquitetura, né? Lá nós somos cerca de 100 professores e temos 4 professores negros e negras, assim, né? Em Salvador, isso é emblemático de como a nossa universidade é elitista, colonial, racista. Mas falar que, né, acho que nos últimos anos, a conquista mesmo histórica das lutas do movimento negro, ampliada também por lutas, né, contra a heteronormatividade, as normatividades de gênero emplacadas pela população LGBTQI+, galgou aí um processo de cotas que, obviamente, né, não consegue modificar estruturalmente, né, essa desigualdade, enfim, que se estabelece na universidade, mas eu acho que faz aí ampliar um pouco a diversidade da universidade e a gente ter aí um conjunto de questões que não estavam colocadas antes, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque no lugar comum a gente tenta construir um tipo de pesquisa engajada, implicada, né? A gente acredita que, além dos processos de produção do conhecimento, de base científica moderna, no cânone da ciência moderna, também desde as lutas de colaboração, que sim podemos fazer também não desde a universidade, mas a universidade sendo atravessada pela cidade, no encontro da universidade com a cidade, com os territórios populares, a gente também pode elaborar conhecimento compartilhado, né? Como tem sido colocado pelos quilombolas, um conhecimento compartilhado nesse encontro com a cidade, na sua implicação, né? Com essas disputas e construções que quebram um estado geral de indiferença. Então, essa capa aí do slide, né? São fotos de vários dos territórios que a gente lá no grupo de pesquisa tem atividades de extensão e colaborações, né? Enfim, muito, né, são ações experimentais, né? Mas a gente acha que esse exercício é importante, é um exercício de formação importante aí, né? Para formar as novas gerações de arquitetos e arquitetas. E, bom, aí seguindo, e ainda, né, assim, tendo como essa questão guia a questão da cidade em luta, aí eu queria, né, que a gente também tentasse pensar, a gente tentasse um pouco se deslocar do referente da cidade hegemônica e pensar, né, como Fernanda trouxe aqui, a dimensão da história, a dimensão de historicidade que é importante, né, porque nesses processos que a gente tem de reiteradas dispossessões que afetam toda a população racializada, a Fernanda trouxe muito bem aqui os dados, né, do Atlas da Periferia, que ela está coordenando no IPEA, que eu acho que trazem aí um reconhecimento importante, né, dessa dimensão para as chamadas periferias, mas que, na verdade, são territórios populares de abundância. Eu acho que é importante também a gente desconstruir um pouco essa ideia de periferia como lugar da falta, da escassez e do problema, e pensar que, a despeito, né, desses processos de pauperização, precarização, também são territórios de abundância de vida e são o que, de fato, são nossas cidades e territórios, né? A cidade hegemônica, a cidade formalizada, a cidade das elites, as cidades, né, dos bairros nobres, como se diz no discurso elitista de Salvador, por exemplo, ela é uma cidade minoritária, né? A cidade. Então, assim, a periferia, na verdade, é o principal da cidade, né? Estou lembrando aqui de uma discussão que a gente fez nesse processo da construção do Atlas, que a Fernanda coordenou, que foi muito interessante, que a gente reuniu justamente essa rede de parceiros que a gente tenta colaborar lá no lugar comum, que chama Rede Cidade Comum, e é isso que saiu, né? Uma cidade em luta, uma cidade negra que luta, uma cidade de disputas, uma cidade que sofre muitas precarizações, mas é o principal da cidade, né? Mas aí eu queria trazer outras camadas, que é colocar que, na verdade, né,
essa cidade, né, essa cidade atualizada no presente é uma cidade que é fundada mesmo, né, pelo processo de colonização, expropriação. Acho que isso funda nossos antagonismos, nossas desigualdades estruturais, nossos sistemas de opressões estruturais, mas ao mesmo tempo, justamente a disputa pela vida e pela liberdade, que a gente pode emblematizar, eu acho, na experiência quilombola, também funda essa cidade, né? Então, talvez a gente deva pensar assim como um certo arquétipo, né? Uma cidade mais expandida que essa cidade formalizada do referente moderno, do referente hegemônico, né? E pensar sempre numa perspectiva relacional, né? De despossessão, mas também de disputa pela vida e pela liberdade, eu acho que com esse horizonte quilombola e essa historicidade. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. E o outro ao mesmo tempo, esses acontecimentos históricos, como a Fernanda coloca, eles não estão num passado de ontem que não se conecta com o hoje, eles continuam aí. Pode deixar no slide da cidade colonial quilombola, Silvani, que eu queria deixar essa imagem assim. Essa imagem é uma sobreposição, né, de um mapa da Salvador colonial, né, vamos dizer assim, próximo do momento de fundação da colonização e desse processo expropriatório pelos portugueses, e sobreposto com a imagem do Quilombo do Urubu, né, para um pouco falar que as nossas cidades e territórios de vida sempre foram mais alargados, né, do que a cidade formalizada. E é um pouco essa ideia que eu estou tentando trazer aqui. Estou tentando também colocar que essa história ela não está no passado, encerrado no ontem, que nos conecta no hoje. Ela está aqui e ela se atualiza, né? E quando a gente tem hoje esse processo de financiarização, processos de produção de infraestrutura altamente financiarizados, que não estão preocupados com, na verdade, promover uma inclusão e enfrentar as desigualdades, né? Hoje a gente tem uma ação do Estado que ela é cúmplice do capital, ela direciona os recursos públicos, ela diminui o investimento nos territórios populares em cumplicidade a serviço do capital, mesmo que se produzam infraestruturas ditas públicas, né? Aí em Salvador tem vários exemplos, a gente teve a própria produção do metrô, mas paradoxalmente os problemas de transporte pioraram para a maioria das pessoas. Hoje é recorrente um tempo de deslocamento de 4 horas, porque a cobertura do metrô é muito pequena. Tem o processo de produção agora de um monotrilho. O governo do estado poderia ter optado por recuperar o trem, seria mais barato, teria uma tarifa mais módica para os territórios e bairros do subúrbio ferroviário, que são territórios imensos, né, de uma população afrodescendente, marisqueira, né, que remete a essa nossa ancestralidade e que está sendo extremamente prejudicada pela interrupção do trem, pela implantação de um modal que ameaça ter um aumento de quase 800% do valor da tarifa, inviabilizando diversos circuitos populares, e também a ação da prefeitura. Então, assim, é um pouco triste, né? Porque no espectro político, né, da esquerda à direita, a gente vê que tem essa tônica da parceria público-privada. Cara, que eu não quero dizer que é tudo a mesma coisa, mas eu quero dizer que sim, tem um imaginário político que mesmo com o espectro diverso aí completamente ou bastante rendido, né, à lógica neoliberal e das parcerias público-privadas e a usurpação mesmo do Estado, né, por essa cumplicidade com o grande capital financeiro. Mas, assim, por que esses processos são processos que, em nome de uma ideia de progresso e desenvolvimento, mas que, na verdade, removem população e excluem essa população dessa promessa do desenvolvimento, dessa promessa de um progresso, né, que é sempre anunciada nesse processo de produção das infraestruturas públicas. Mas por que essa população é sempre a população afrodescendente, a população indígena, a população dissidente, né? Por que reiteradamente esses processos se colocam sobre essa população? Porque essa produção ela está sendo articulada pela racialidade, né? A racialidade opera com o capital e tem não é só uma questão de
O racismo não pode ser visto apenas como uma questão de injúria, ou, claro que essa questão é importante, a dimensão psicológica é importante, mas ele tem efeitos materiais, concretos e de estruturação de territórios devastadores. E isso é importante colocar, porque é o racismo que está operando. Então, é como se a gente tivesse transitado, né, de um sistema escravocrata, colonialista, onde, no caso da negritude, ela não tinha vida, ela era coisificada, e a gente passa, né, para um não lugar nessa ordem democrática extremamente restritiva, nessa ordem formal, seja do trabalho, seja da moradia, extremamente restritiva, então a gente não tem lugar, ou a gente tem posições sempre intermitentes, e aí isso está sempre sendo colocado por essa população, porque isso é a operação do dispositivo da racialidade operando poder e extraindo essas vidas não têm valor sob essa lógica hegemônica, né? Então é um modo mais complexo, digamos assim, né? Também é um modo de coisificação, né? Mas presentificado nessa nossa contemporaneidade, mas ele está completamente atrelado, né, a esses acontecimentos chamados históricos, mas essa história está aqui, agora, então não é um ontem separado, é aqui agora e é uma reencenação do colonial e do racial, só que essa matriz colonial e racial, ela se imbrica agora nos marcos do capitalismo financeiro, né? Então, eu tenho uma autora que eu acho que é muito importante em desconstruir, né, essa discussão do valor, que é a Denise Ferreira da Silva, né, que ela vai dizer que a gente tem uma temporalidade fractal, né? Ela vai dizer que é muito ruim a ideia de pensar uma história linear, porque essa história linear é sequencial e parece que o ontem não tem conexão com o hoje. E a gente só pode compreender melhor esses processos se a gente pensa esse tempo como fractal. A gente pensa esse ontem completamente implicado no hoje, aqui, agora, né? E quando esses processos acontecem, eles reencenam, né? O colonial racial é reencenado, mas é reencenado dessa maneira imbricada aos processos de produção financeirizada. Então, queria chamar a atenção, mas é isso. Também, assim, quando a gente também traz essa discussão, não é para a gente também achar que a negridade se resume à posição de subjugação, não. A negridade também, ao mesmo tempo, tem, como também a Denise coloca de uma maneira brilhante, tem uma capacidade de atravessabilidade desse mundo, desse espaço-tempo ordenado nessa lógica hegemônica e de construção de outras possibilidades, né? Então, também é uma grande magia, né? A produção dos territórios populares, que é esse drible o tempo todo, né? Esse reposicionamento, né? No que pesem toda a violência que é perpetrada e essa tentativa de uma subjugação contínua também tem o tempo todo reposicionamentos, divergências, né? Disputas e às vezes essa divergência e essa disputa ela não é necessariamente na forma de um protesto clássico, sabe assim, de uma organização política mais tradicional, digamos assim. Esses momentos acontecem de polarização e são importantes, mas também é no dia a dia, né? No cotidiano, algo que a gente pode chamar, né, de fugitividades, e que o quilombo também nos ensina isso, né? A reação do quilombo, ela é uma reação de fuga e de fundar territórios de liberdade. E isso não é covardia, isso é a criação de territórios de abundância, né? Que conseguem coexistir, mesmo que esse mundo ordenado, espaço-tempo ordenado hegemônico esteja aí. Então, acho realmente que a perspectiva quilombola ela é importante para ajudar a gente a pensar esses processos. Pode passar, Silvani, querida. E não sei se eu já extrapolei meu tempo, que eu aqui no celular não estou conseguindo. Se você puder me falar quanto tempo eu tenho, mas eu também estou organizando minha fala para fechar. Tá, pode encaminhar para. Mas a gente está meio tranquilo, porque estamos com dificuldade, a Maura está com dificuldade, mas vamos lá, porque a gente vai ter uma segunda rodada, então. Certo. E aí, isso colocado, né? Eu queria voltar um pouco para o centro para a gente também pensar de modo situado, né? Desde do que os territórios estão colocando, né? O que é que essa cidade em luta ela está colocando, né? Que disputas são essas?
E aí, nesse trabalho do Pipoco, né, do mapeamento, né, quando a gente olha para o centro, acho que a Maura vai falar muito do centro, e o centro para nós é emblemático dessa discussão toda que eu tentei pontuar aqui, porque é nesse centro histórico que o Brasil é fundado sobre essa lógica colonial, né? Então, acho que realmente Salvador, o centro histórico, é emblemático para a gente pensar esses processos para o Brasil. E como é que está essa questão hoje, né? A gente tem um mapeamento aí, né, mais recente, de 2013 a 2021, e aí o que tem aparecido nessas disputas, né, estão relacionadas a essas questões, né? O centro com mobilizações amplas no sentido que tem muita manifestação política de rua, grandes articulações, né? O centro é um lugar de mobilizações amplas. A violência também aparece, a questão do trabalho, impactos da pandemia, transporte público e mobilidade, remoção, educação, e aí vai assim, mas eu acho que eu queria falar um pouco dos principais conflitos, né, que colocam questões ativas e nessa disputa, que eu acho que é importante a gente se deter. Aí pode passar. Então vou falar assim dos principais conflitos que estão aparecendo no centro. Se Silvane puder subir mais um pouquinho, isso. Não, não, é o próximo mesmo, desculpa. É para seguir, só que aí. Então, nessa questão das mobilizações amplas, né? Que são conflitos que estão evidenciados, né, nessa tomada das ruas por um espectro amplo e diversificado de sujeitos políticos, agendas políticas, né? Então, o centro é o lugar de muitos eventos que articulam, né, essas grandes manifestações de rua, né? Desde o junho de 2013, o 2 de julho, o Grito dos Excluídos, o Grito da Água, Marcha do Empoderamento Crespo, Marcha das Mulheres, Assembleia Mundial das Mulheres, Orgulho Trans, Marcha das Passivas, ele nunca, e por aí vai, assim, né? Então, esse lugar também de congregação, né? Desses diferentes grupos e mundos que convivem em Salvador. Pode passar, Silvani, por favor. Para o próximo slide. Aí, os conflitos em torno da violência, porque também essas categorias não são categorias assim homogêneas, né? Também essa ideia da conflitividade da cidade em luta, eu acho que é importante não a gente pensar como tema, mas pensar assim, que processos são esses, que questões estão em disputa, que agentes estão em disputa, quais são as relações que estão colocadas, né? Então, por isso que eu estou trazendo um pouco dessa descrição, porque eu acho que ajuda a gente a situar isso. Então, no caso da violência, são conflitos relacionados a situações de violência envolvendo eventos e questões como assaltos, tráfico de drogas, agressão por policiais militares, prisões consideradas injustas, assassinatos, tortura, incêndios provocados, homofobia, racismo, desaparecimento de moradores em situação de rua e agressões a servidores por usuários de serviços públicos insatisfeitos. Aí pode passar, Silvani. Para o próximo slide. Eu acho que. Ah, tá, trabalho, certo. Outra também, né? Vamos dizer assim, tipo de conflito que aparece bastante forte é o do trabalho, né? E aí são conflitos e disputas trabalhistas em torno de questões como defasagens, reajustes, campanhas salariais, atraso de pagamento de salário, condições de trabalho, inadequação de políticas pensionistas e previdenciárias, desemprego, exigências de formação para certas práticas profissionais, dívidas não pagas por empregadores, questionamentos das reformas trabalhistas e da Previdência, perda de direitos. Destacam-se também, né, nesse tipo de conflitos, enfim, né, que destacam a questão da violência, situações de ameaça de remoções de ambulantes, camelôs e outros trabalhadores de rua. E isso também são processos de interdição dessas formas de trabalho. E também aqueles que estão relacionados à regulamentação de categorias de trabalhadores no campo do transporte. Né? Essa economia uberizada mede muito como uma questão importante, eu acho, né, na atualidade. Então, transporte via aplicativo, transporte escolar, transportes alternativos, táxis e mototáxis.
E é importante dizer que desde 2020, em função da pandemia, né, diversos desses conflitos se referem a lutas por acesso a políticas sociais, assistenciais, já que muitas categorias de trabalhadores tiveram suas atividades interrompidas ou inviabilizadas, né, reduzindo suas rendas e salários. Por favor, o próximo, já estou chegando no final, mas só para a gente se deter um pouco mais. Impactos na pandemia, né? Então, conflitos relativos a impactos decorrentes da pandemia a partir de 2020. Em muitos casos, se manifestam a partir de dificuldades de muitas categorias de trabalhadores que tiveram suas atividades interrompidas, como a gente viu, ou inviabilizadas. Outros compreendem reivindicações pela reabertura das atividades comerciais ou contra as restrições impostas, né? Enfim, um pouco assim, esse contexto que a gente está vivendo na pandemia e o que tem aparecido, né, no espaço público como questão, como conflito. Aí o próximo, que é conflitos relacionados a transporte público e mobilidade. Então, são conflitos e disputas atravessados por questões como aumento da tarifa pública de ônibus, corte ou redução de linhas de ônibus com impacto para os usuários de transporte público, mas também para trabalhadores do setor, já que essas reestruturações podem significar redução de postos de trabalho, bem como para atividades que podem ser enfraquecidas em função dos cortes e reduções de linhas, também sobre regulamentações e ordenamentos de diversos setores de transporte da mobilidade, como transporte via aplicativo, escolar, a gente já falou um pouco sobre isso, obras de infraestrutura de transporte envolvendo desapropriações e ameaças de remoção, derrubada de árvores, mobilizações estudantis em defesa da educação, que inclui a reivindicação do passe livre e condições de trabalho de trabalhadores do campo do transporte e da mobilidade. E, por fim, que é o último slide, né? Outro tipo de conflito bastante ativo, né, nesses últimos anos, são relacionados às remoções, né? Que envolve conflitos e disputas e ações em situações de remoção que ameaçam a permanência e precarizam as condições de vida de moradores, trazem violações de direitos, destacando-se da moradia e do trabalho. Muitas dessas situações dizem respeito ao processo de desapropriação, impactos de projeto e obras públicas ou de empreendimentos privados, reassentamentos justificados por questões de risco ou por interesses de valorização imobiliária, ou ainda associados à ação de agentes gentrificadores, práticas racistas, além de perseguição da atividade do trabalho informal. Então, assim, acho que talvez tenha extrapolado o tempo, peço desculpas, mas queria um pouco situar mesmo, né? Essa cidade em luta desde Salvador, desde o centro, para poder também dialogar com Maura, né? E atravessada aí por essas questões e inquietações que eu compartilho com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Glória. Eu achei, gente, a dimensão que esse estado de luta toma quando a gente começa a visualizar nos slides que a Glória traz. Gente, a dimensão é muito impressionante. Agora, quando a gente começa a visualizar nos... nós estamos incrível, né? Nós estamos em lugares tão distantes do país, mas na mesma sala os nossos microfones estão se comunicando, se entrecruzando. Mas dá uma dimensão muito maior do que o que a gente para pensar sem visualizar tudo que você traz do que é essa cidade negra em luta e os vários aspectos dessa luta. Vamos ver Dilmo Luiz, Afroabraço Pretiosidades. Bem-vindo aí, Dilmo. Muito obrigada. Amanda Vendramin, também Tânia Vieira. Vocês que chegaram depois, se perderam uma parte do que for da exposição, não tem problema, fica gravado. Depois vocês assistem o que perderam. Maura, vamos tentar ver se dá certo para a Maura fazer a exposição dela antes que a rede tente nos passar a perna outra vez. Maura, por gentileza, querida, seja muito bem-vinda. Estamos te ouvindo. Que bom. Desculpa, porque a câmera e outras coisas ocorreram para que eu não conseguisse chegar aqui. Silvani, obrigada, em especial, assim,
em seu nome mesmo, eu já lhe disse que sou sua fã, acompanho o Pensar Africanamente, tenho assim muito orgulho do que você apresenta, parabéns, né? 1 ano de resistência. Então, e Fernanda e Glória, muito obrigada, prazer estar nessa mesa com vocês. Olha, eu peço 1000 desculpas, porque o meu equipamento, e eu não acredito só em um acidente, espiritualmente hoje as coisas foram muito difíceis para que eu estivesse aqui. Então, vamos lá, tá? Bem, já fui apresentada, eu fui acompanhando pelo YouTube, né? Eu sou Maura Cristina, que mora em Salvador, e moro em uma ocupação no Centro Histórico de Salvador, há 15 anos. Meu filho, que hoje me ajudou muito para que eu conseguisse resolver os problemas de equipamento, ele tinha 7 anos quando nós chegamos aqui. E eu sempre fui movida pela questão racial, tá? Na universidade, em toda a minha vida, foi a questão racial. Mas estar na luta por direito à moradia, ela primeiro vem a questão racial, e em segundo vem morar. É entender por que nós, pretos, não temos bairros legais, planos, luz, toda essa situação que seria natural para todas as famílias, né? Nós não vivemos desta forma. Então, eu descobri, isso me incomodava muito. E aí é a partir de você compreender que, historicamente, não recebemos semente e não recebemos terras. Isso nos deixou nesta condição de receber bairros, empreendimentos, quando se recebe empreendimentos em lugares distantes e sem nenhum serviço. Sem nenhum serviço. E aí, lá vai o povo construir e fazer daquele pedaço de terra os apartamentos cheios de problemas, que nós sabemos que o material que nos é entregue são os piores, para transformar em bairro. E aí a nossa ancestralidade nós conseguimos. Mas até quando vai ser assim? Até quando nós vamos ter que sofrer, que ir com nossas famílias para lugares distantes, onde nem o metrô chega, o ônibus chega até uma parte, depois desce, porque eu tive uma infância de morar em bairros muito distantes. E a caminhada, tanto para ir para voltar, era difícil. Eu acho que todo preto sabe a dificuldade que é a habitação. E aí está aí a minha luta. A minha luta é pelo direito à moradia. A moradia e ao trabalho, que nos é negado. E nós precisamos, porque isso está no artigo 6º da Constituição, o direito a morar. E morar com dignidade, não é morar de qualquer jeito. Morar com dignidade. E aí, o meu campo de batalha é Salvador. Né? E o que eu posso ir fechando um pouco mais é Centro Histórico. Né? E o Centro Histórico, quem conhece Salvador, quem conhece Pelourinho, e entende que as famílias que aqui ficaram são todas, na sua maioria, descendentes de povo preto. E aí, pasme, eu vivo algumas situações de lugares que essas famílias foram removidas da sua própria propriedade, da sua própria, não é de outra, porque quem ficou aqui, quem segurou essa bandeira do Centro Histórico foi o povo negro. E o povo negro fica aqui. E daí essas famílias têm que sair, receber um outro empreendimento, e isso é prática, não é de hoje, são práticas antigas.
Glória, ela participou, mas assim, muito forte na 7ª etapa, que foi uma reforma do centro histórico com shoppings a céu aberto, e essas famílias foram retiradas de seus empreendimentos com a promessa de voltar. O número de quem ainda resiste no centro histórico é o mínimo do número de famílias que tinham. Pessoas que morrem, pessoas que não recebem seus empreendimentos, famílias que filhos ficam para receber e não recebem. E aí você é retirada, é arrancada do seu local, é posta em outro aí, ó, Ana Célia dizendo que ela nasceu no centro histórico. E é exatamente, é colocada em outro local. E agora, hoje, nos tempos de hoje, sofrem reintegração de posse. Imagine, você é retirada do seu imóvel e ainda hoje você sofre reintegração de posse. É muito complicado. E daí, os empreendedores, que não podemos deixar de entender que isso que é feito é especulação imobiliária, é o capital, mas isso só se cai em cima do nosso povo. Você não consegue ver no Itaigara, no Iguatemi, nos bairros de maior expressão de Salvador, uma postura desta. Isto nunca acontece. Mas os bairros, daí nós saímos. Aí você fala, mas centro histórico é centro. As famílias não têm a situação definida do seu imóvel. A maioria, e essa maioria é preta. Essa maioria é preta. Aí você vai para as periferias. E aí existe algo que foi feito durante anos, que era desnecessário olhar para a questão da habitação. A habitação não era necessária. Então, as pessoas foram construindo, e o Estado simplesmente não percebendo, porque isso é o déficit habitacional. E aí as nossas casas foram construídas sem nenhum planejamento de habitação. Sem nenhum, mas também tem um agravante. Nós não temos documento que prove que o imóvel são nossos. Então, são aglomerados de famílias. Quem são essas famílias, gente? Essas famílias são pretas. Essas famílias vão para esses bairros. Essas famílias têm o pior serviço de mobilidade, exposta a toda sorte para ir e vir. E essas famílias são pretas. E daí é tranquilo a gente perceber que é o racismo estrutural que faz isso. Não reconhecer isso a gente está enxugando gelo. Né? Então, nós, como povo negro, precisamos de nos organizar e para fazer esses levantes, de reivindicar que é algo que nós não recebemos nem semente para trabalhar, e nem tampouco terra, até hoje. Até hoje. Então, a questão de habitação, a questão do direito à cidade, porque isso implica em outras coisas, né? As melhores escolas para os nossos filhos não ficam nesses lugares. E as escolas que nós temos, vamos alegar, o centro, as escolas estão todas sendo fechadas. Nós vivemos aqui algo o tempo todo de uma cidade bonita, de uma cidade de cordialidade racial, mas os melhores bairros não são habitados pelos pretos. Os pretos vêm, trabalham e vão embora. E aí eu estou participando de um grupo, de uma oficina, de discutir centros históricos do Brasil. Estamos lá, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Manaus e outros que estão chegando pelo Despejo Zero. Pasme, é igual. É igual. Então, nós estamos falando de algo histórico. Quem tem direito à terra? Né? Porque nós
Temos que entender negros e índios que construíram esse país não têm direito a uma habitação digna, não têm direito à terra. As terras e os empreendimentos estão na mão de quem? E nós precisamos de ter esse diálogo, sim. Eu fico muito feliz de vocês me convidarem para falar sobre políticas públicas, porque a casa é só uma ferramenta, é só uma, porque depois da casa nós temos as outras, educação, saúde, e por aí vai, mobilidade, que está implicado para uma saúde e uma qualidade de um povo. E nós sabemos, né, que se o nosso povo não vai, o país também não vai. É uma estupidez isso, né, que nós ficamos enxugando gelo, não podemos avançar. Agora, então, em tempos de Covid, piorou, né? Mas, assim, direito ao território, direito à cidade, políticas públicas para essa cidade, ela está ligada ao povo negro. Quem não tem essas condições de moradia somos nós. E aí nós temos os nossos ancestrais, que minha família, com muito esforço, foi morar num lugar longe, construiu sua casa, tem hoje, com muito orgulho, que construiu, mas isso leva mais de 30, 40, é uma vida. É uma vida. O mais velho, o preto velho da família, quando ele tem a casa dele construída, ele está muito cansado. E aí eu trago aqui uma história de uma família na Liberdade, que ele tinha um terreno que foi ocupado, e ele fazia no chão o desenho, mais ou menos 8 filhos. Ali, ó, naquele pedaço, vai ser a casa de fulano de tal, aqui vai ser de outro, aqui. Ele dividia o terreno para que todos os filhos pudessem ter direito à sua moradia no terreno dele. No terreno dele. E assim ele morre sem que ele veja a construção das famílias. As famílias estão lá até hoje, cada um no seu cantinho construído. Mas foi muita luta para que ele pudesse. E isso, Liberdade nem era um bairro tão próximo, com tantos serviços como é hoje, que hoje é uma fortuna morar na Liberdade, né? Então, é dessa forma que funciona a questão de habitação e do direito à moradia. E é um direito constituído, está na Constituição. E nós, de movimentos sociais, o que fazemos? Nós ocupamos, nós não invadimos, porque todo o imóvel, seja terreno, seja prédios, nós temos o direito de dar um fim social. Quando ocupamos, nós estamos dando um fim social que é obrigação. Está escrito que todo imóvel público tem que ser dado um fim social. E o moradia é fim social. E aí se abrem os debates para que a gente possa dialogar sobre moradia. Tá? Então, veja bem, eu moro numa ocupação há 15 anos. Por que não acontece o diálogo? São 8 famílias, 12 famílias que moram num prédio e que querem negociar. Mas é mais importante para a especulação imobiliária deixar rolar do que partir para resolver o problema. Resolver os problemas de habitação. Então, como é que está meu tempo aí? Está tranquilo? Como é que está? Está tranquilo, Maura, está muito bom te ouvir. Pode complementar. Muito obrigada. Então, assim, eu queria trazer um outro debate, que é o debate da nossa juventude. Porque o que acontece com nós, moradores de ocupação, e o que ocorre a nível de a nossa juventude, que é repleta de talentos, repleta de jovens que sonham,
e não podem dar continuidade aos seus sonhos. Então, eu penso que é uma sociedade que perde, porque qual é o futuro? Se nós vamos continuar morando desta forma. E qual é o direito da gente realmente ter famílias morando com dignidade? Então, a juventude, e aí com um índice de genocídio, né, de morte da juventude negra, e é uma forma também escravocrata de, há muitos anos a gente percebe, a gente assiste, acompanhamos desta forma, né, que é o extermínio da nossa juventude, e a educação com sérias restrição para que o nosso povo possa estar caminhando, e mesmo assim, isso é que me é feliz, que mesmo assim, com toda a dificuldade, nós caminhamos, nós não paramos e respeitamos toda a nossa ancestralidade. Então, eu penso que hoje, se eu estou aqui, num canal da internet, podendo fazer esse debate para muitas pessoas, é porque nós caminhamos. Eu tenho o esperançar. Ele nunca sai de mim. Mas é importante que a gente perceba o número de pessoas, principalmente agora, durante a Covid, que nós perdemos, e como nós temos que lutar todos os dias, porque nós temos aí a insegurança alimentar, né, que nós estamos vivendo agora, que é muito séria. Nós temos problemas sérios de alimentação, e é para o nosso povo. Nós temos o extermínio da juventude negra, e nós, mulheres, que somos a base, hoje, tendo que fazer um esforço sobre-humano para ficar viva, para poder cuidar dos nossos. Portanto, eu penso que fazer luta por moradia, por direito à cidade, ela não é de hoje. Ela já vem há muito tempo, que é o direito de morar. E aí eu também quero trazer, olha, eu me lembrei agora, não posso deixar de trazer a população em situação de rua, que aumenta, e é muito fácil olharmos e ver quem são as pessoas que são moradores em situação de rua, que ela aumentou muito mais. Então, ocupar no meu lado de esperançar é fundamental. A moradia, os edifícios que estão fechados, esperando por uma especulação imobiliária, eles têm que ser ocupados. Nós temos que ocupar, nós temos que morar, e ninguém deve morar na rua. Isso não é certo, as pessoas viverem na rua. Né? Então, eu vou parar para... Eu confesso, viu, gente? Eu fiquei muito nervosa tentando colocar a minha internet para funcionar, então isso me tirou um pouco do eixo. Mas, em síntese, o que eu quero dizer é que tudo que Glória trouxe, os índices, o pipocando, que eu estou lá junto, trabalhando com aqueles índices todos, é evidente que o povo negro é, em sua maioria, os que mais estão em evidência em todas as cidades. E não é Salvador, é em todas as cidades brasileiras. Os índices, se nós levantarmos, é igual. Então, nós temos que identificar racismo estrutural. E temos que derrubar, de lutar muito, quando eu vejo tanta gente nessa sala, e a gente fazendo esse debate, uma hora desta, eu fico realmente com esperança. Muito de que nós vamos continuar, a Glória maravilhosa dentro da universidade, que me enche de orgulho, né? Fernanda também fazendo, você também, Silvana, e juntas. Tinha uma frase de Macota que eu espero ser feliz a dizer,
né, que ela dizia assim: nós não somos segurando um na mão da outra, nós somos ombro, como viemos no navio negreiro, nós viemos ombro a ombro, e no balanço nós chegamos aqui, com aquele horror do navio negreiro, e aqui estamos ombro a ombro, fazendo luta para permanecermos neste país que é de direito, direito à cidade, direito à moradia, direito à escola, direito à mobilidade urbana, direito à cidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Maura, muito obrigada. Que bom que nós conseguimos te ouvir. Que bom. A Lindinalva Santana está dizendo o seguinte: nossa ancestralidade é o que nos sustenta, o povo preto surrupiado desde as capitanias hereditárias. Ocupar é direito a existir. A professora Anacélia Silva está aí conosco, e ela dizendo o seguinte: queremos lançar a campanha Câmara na Gola para reduzir as execuções, inicialmente em Salvador, com o objetivo de ampliar por todo o Brasil. Ao que a experiência aqui em São Paulo, que ainda é pequena, indica que reduz. Não resolve, mas reduz sim, e acho que é importante que a gente caminhe para que seja implementado de norte a sul desse país. João Biano, dizendo coisa linda de ouvir. João Biano, há quanto tempo? Vamos combinar sua volta aqui no canal, por favor, que a sua voz, seu talento também é coisa linda de se ouvir. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Nós temos algumas perguntas da Saúde Black, já já nós vamos colocar para vocês, e a gente volta para a nossa segunda rodada, que é a rodada de encerramento, dialogando com as perguntas e fazendo também as complementações. Enquanto Maura falava, Fernando, eu fiquei me lembrando das minhas idas a Salvador e de um tempo em que o Pelourinho, no centro histórico, era absolutamente abandonado porque era ocupado por pessoas negras, abandonado pelo Estado. E aí o Estado chegou dizendo: olha, vamos revitalizar o centro histórico, e tudo bem, vamos revitalizar, mas ficou muito explícito depois que não era para a população que lá vivia. Não é? Tanto é a luta que a Maura trouxe das pessoas que conseguiram se manter lá, a luta que permanece até os dias de hoje. Eu sempre fico observando as cidades por onde passo, que quanto maior a população negra, maior o descaso do Estado enquanto política pública e maior a presença repressora, a presença das forças de controle, não é? E de repressão do Estado. Isso é muito visível quando a gente observa. Deixa a Jana dizendo, né, que a especulação imobiliária só pensa em ganhar dinheiro, enquanto que a moradia tem a finalidade de garantir condições de vida digna para as pessoas, né? Refletindo aí com o que a Maura trouxe também. A Cristina Cristóvão dizendo: paguei 30 anos um apartamento da CDHU na periferia de São Paulo. Quitei, mas não recebi a documentação. Então, você imagina, né? A Maura trazendo as 8 famílias lá que não conseguem a documentação, e a Cristina trazendo aqui: olha, eu paguei 30 anos, quitei e não tenho direito à documentação. Adorei a Anacélia dizendo, né, que ela nasceu no Centro Histórico, na Rua do Bispo, no Terreiro de Jesus. A Saúde Black, aqui no Sul, a gente chama de área verde, essas terras em que não nos dão escritura, mas para colonizar com italianos foi dado terra para que eles ocupassem, né? Terras, insumos, ferramentas, né? E tudo mais, as ações afirmativas daquele tempo para que o europeu viesse compor o projeto de nação do Estado brasileiro, né? Que não nos cabia, né? A proposta era que nós não estivéssemos aqui, e nós estamos. Pedro Neto, Labaina Tobi,
Calé, que maravilha, cheguei agora, mas vou assistir o que perdi depois. Parabéns, Fernanda e convidadas. Ele que é membro do Conselho Editorial e também é colunista do canal, está aí, que bom, muito obrigada. Luci Maria, Direito à Cidade e à Vida. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Fernanda, a gente tem algumas perguntinhas da Saúde Black, eu não sei se você quer colocar alguma pergunta também para as duas aqui, para a segunda rodada, que é uma rodada mais curta, que é a nossa rodada de encerramento, mas a gente faz o fechamento e dialoga com as perguntas. A Saúde Black querendo... Você quer colocar alguma coisa antes, Fernanda, de eu ler as perguntas da Saúde Black? Não? Não, toca. Fala, faz as perguntas, Silvia, e depois das perguntas acho que eu faço a fala e a gente passa as perguntas. Pode ser? Tá bom. Assim? Poderiam falar um pouco sobre o processo de retirada da população dos territórios periféricos? Como ocorre a realocação dessas pessoas, se é que ocorre, né? Poderiam falar um pouco sobre a disputa que ocorre nos territórios com risco de deslizamento? E, por último, ela sempre se interessa por essa pauta da saúde, como é que estão os cuidados de saúde das populações que vivem nas ocupações durante a pandemia, né? Se o Estado se voltou para essas populações que estão em áreas de ocupação durante a pandemia. Muito bom. Muito bem. Achei. Sil, eu gostei muito das falas da Glória, de Maura, quero agradecer a participação das duas, quero agradecer terem topado esse convite, ter vindo participar conosco aqui no canal Pensar Africanamente. A fala de Maura me lembrou um momento que eu estava muito próximo do pessoal, né, que estava militando com moradia, com populações em situação de rua, e eu lembro que o pessoal sempre dizia, quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. Mas ocupar se torna um direito para a população que precisa ocupar. Porque muitos dos exemplos que Maura colocou aqui, os exemplos de aquilombamento que Glória nos trouxe, é exatamente relacionado à racialização das ocupações. As ocupações racializam, o que é a vulnerabilidade da população negra, né? Então, essa lógica da política do branqueamento, que apoiou a população de imigrantes brancos europeus, em sua grande maioria, para vir para o Brasil participar de uma miscigenação, no fundo, gerou e gera até esse momento, né, que é a história presente, diversas sequelas do processo de formação socioeconômico brasileiro de ocupação dos territórios. Se precisamos nos aquilombar para sobreviver, para fugir, para resistir de forma muito corajosa, como citou Glória, é porque precisamos ainda hoje ocupar, na mesma lógica, para poder resistir, para poder estar no espaço de poder que é nosso. Então, a resiliência da população negra, quando está nas cidades negras em luta, é esse espaço de colocar o que é seu de direito. E aí, me lembrou muito uma etapa da minha leitura sobre Fanon, que ele vai falar da cidade do colonizado, né? Já que esse assunto é um assunto que nos traz à tona o pensar decolonial. A cidade do colonizado é a cidade do processo de resistência antirracista, mas é a cidade que o colonizado tem que viver em constante luta de sobrevivência mesmo, constante luta de questionar esse status, questionar essas normas que estão por objetivo, afinal de contas, isso é um projeto, e não nos é ingênuo pensar que a população, majoritariamente, nas situações de vulnerabilidade sociais, seja apenas uma realidade. É uma realidade resultado de um projeto. Tem um projeto por trás de tudo isso. E esse projeto, que a Maura coloca muito bem uma frase, né? Se nosso povo não vai, o país não vai. Esse projeto é um projeto que relega o nosso povo, mas se o nosso povo não vai, o país fica. Então, pensar a crescente representativa sem pensar a questão racial é, no mínimo, ingênuo e, no limite, se excusar da realidade que precisa ser tocada. Eu acho que a gente
já está cansado até de ver essa situação das escusas, né? Então, é importante colocar que a gente precisa ocupar esses espaços, mas ocupar também os espaços de poder de processo decisório de que nos são de direito. E aí, quando a Glória foi falando a Maura foi falando do corpo negro, né, do corpo da juventude negra, eu me lembrei muito do trabalho da professora Ana Luísa Flauzino, do trabalho de dissertação de mestrado dela, né, intitulado Corpo Negro Caindo no Chão, que vai colocar essa subjetividade constante sobre as desconfianças ao corpo negro e que coloca a juventude negra como maior vítima do genocídio perpetrado contra a população negra. Então, eu encerro a minha fala dizendo que esse espaço que nos é de periferia porque estamos em situação de periferia, e quando me coloco pela empatia de lutar junto, e como a Maura colocou, ombro a ombro. Estamos em situação de periferia. O Estado e as diversas ferramentas que são possíveis de serem elencadas podem alterar esse processo, mas esse processo tem que ser alterado, né? Esse processo tem que ser transformado para que a gente consiga avançar. E fecho aqui, para não me alongar ainda mais, dizendo que a última pergunta vem falar um pouco para a gente comentar a saúde da população na situação de periferia. Eu acompanho um trabalho, até falei com Silvani essa semana passada, de uma intelectual brasileira que trabalha na periferia, no subúrbio, e trabalha com saúde, chama Carla Cotirene, não sei se fala assim o sobrenome, e é uma pesquisadora que eu acho maravilhosa. Eu acompanho o trabalho dela no Instagram, Facebook, eu leio as falas dela, os textos dela. Deixo aqui o nosso convite para que venha conversar com a gente, para que venha trazer todo esse amontoado, esse agregado de conhecimento que nos é importante ouvir no canal, e assim que fique o marco, né, desse conhecimento também para o canal. E abrimos espaço para que outras pessoas que queiram trazer suas falas, acho que o canal e essa coluna é o momento da gente fazer esse diálogo coletivo. Encerro agradecendo, desejando caminhos abertos para nós, que essa coluna continue, que traga muita gente tão maravilhosa como a turma que está aqui reunida para iniciar, e passo a palavra para a resposta das perguntas, tanto para a professora Glória, como para a nossa maravilhosa militante, ativista e liderança da comunidade negra, Maura. Deixa eu ver. E passo a palavra para a resposta das perguntas, tanto para a professora Glória, como para a nossa maravilhosa militante. Acho que ela está com delay. Da comunidade negra, Maura. Deixa eu ver se eu posso. Eu acho que Glória, Maura abriu? vai começar, né? Essa última rodada. Bora lá, né? Fiquei muito tempo caladinha, né? Manda ver, Maura, contigo. Bem, olha só. Eu prefiro mais essa coisa de pergunta e resposta mesmo, viu? Falar da retirada da periferia. Sai, retira, mas sem nenhum projeto para onde ir. Na maioria das vezes. É reintegração de posse, que se chama. É o pior dia. Assistir uma retirada é triste, porque as famílias depositam sonhos e nós vamos criando situações de possibilidade. Porque, na maioria das vezes, a terra não tem dono, gente. A terra não tem dono, a terra é da União. Se é da União, essa terra é do povo. E você vê as pessoas tendo que ser retiradas, e é retirada com muita truculência. Com muita truculência. O caminhão que chega encosta para retirar essas famílias. E daí vem a pergunta: para onde ir? É um problema de cada família que sai. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de uma reintegração lá em Carapicuíba. Não dá para não chorar, não dá para não se emocionar. Sabe? Pessoas que pegam
trabalham dia a dia para colocar uma geladeira, para comprar o mínimo possível, cria sonhos e é retirado. E muitas vezes o carro passa por cima. Não sei se vocês se lembram, lá atrás, nos anos 90, teve uma visibilidade muito grande de um trator que ia passar por cima da casa e o homem não aguentou passar, desceu, largou o carro, perdeu o emprego e foi embora. Então, é muito triste, mas isso acontece na vida real. E aí eu tenho que falar do Despejo Zero, que é uma campanha que nós estamos enganjados hoje, que é o despejo em plena pandemia. Imagine, a lei da pandemia, as regras diz, fique em casa. E aí, como um juiz consegue assinar uma reintegração de posse? Que incoerência é esta? Mas eles assinam, porque o interesse é grande da terra, e quem manda são os proprietários e ruralista, é essa bancada que manda na terra. Então, retira sim. Alguns casos que nós conseguimos, porque nós temos os advogados populares, que fazemos várias argumentações, nós conseguimos com que as famílias sejam direcionadas a um aluguel social. Mas o aluguel social nem sempre é justo e nem sempre é o que cobrirá o aluguel de um imóvel, seja no local que a pessoa sofreu a reintegração, né? Que viver no lugar onde você já vive e ocupa é melhor do que você ir para uma terra estranha, certo? E daí, quem quer alugar a casa para quem ocupou? Ninguém quer alugar. Então, é muito triste. E daí ela salientou bem das periferias, né? Das periferias. É exatamente isso que acontece. A pessoa sofre a reintegração, muitas vezes fica com as coisas na mão, sem ter para onde ir. E aí, falando do Despejo Zero, a gente tem que lembrar que esta semana nós tivemos uma vitória. Nós tivemos uma vitória dentro do Congresso, não sei se vocês acompanharam, onde tiveram que, junto com os senadores e deputados, o veto à lei, o veto ao senhor, que não precisamos trazer o nome aqui, né? Nós vencemos esse veto. É uma conquista dos movimentos sociais, porque nós trabalhamos e muito, perturbando deputados, senadores, mandando e-mail, e é isso que o povo negro precisa de começar a fazer. A gente tem que fazer uma mobilização para que a gente consiga garantir habitação e políticas públicas. Nós temos que nos movimentar. Aí, a segunda é o desabamento. Ora, essa agora é a lei que estão usando. Você faz uma ocupação e aí lá vem as organizações, a companhia, alegar que o imóvel tem que ser desapropriado porque ele corre risco. Então, isso hoje, para nos tirar dos locais, é usando de perigo, de risco. E aí, quando acontecem os desabamentos, as famílias ficam também, muitas das vezes, sem nenhum auxílio. Ou, se tem um auxílio, é esse auxílio vergonhoso. 350, 400 é a realidade de Salvador. Em cada estado o valor muda, né? Mas ele nem sempre é justo. E tem casos que é apenas para 3 meses. Depois você fica pela sua própria conta. Saúde em situação de pandemia nas periferias. O que nós estamos fazendo há 1 ano e meio é distribuindo cestas básicas. Nós temos aí a contribuição dos nossos parceiros no campo, que está abastecendo a cidade. Nós temos essas parcerias. Eles estão plantando no campo para que a gente possa comer na cidade. Muito forte está sendo isso entre nós.
e recebendo também cestas básicas com várias organizações preocupadas. Isso é saúde alimentar, né? Que nós garantimos em alguns casos. Mas, para além disso, hoje em Salvador nós tivemos uma reportagem de uma fila no posto de saúde, quilômetros. E aí chama a minha atenção, né? Quem é que está nessa fila? Como dizia Caetano e Gil, quase todos pretos. E todos um desespero para conseguir uma vaga com o médico. É o caos. A saúde é um caos em tempo de pandemia. Nós tentamos, como movimento, como coordenação, cobrir daqui, cobrir dali, mas é pequeno, é pífio em relação ao que é necessário da saúde. Ou seja, a saúde pública já era ruim, ela é pior hoje em dia. E é importante também quando você traz, Fernanda, e cita, né, Carla Cotirene, e cita a questão do povo negro, que morre de bala, morre de fome e morre de várias outras condições, que a gente sabe que é a saúde, dentro das obstetrícia. Então, a saúde e a vida, a nossa vida é ameaçada realmente todos os dias, é sobrevivência e resistência, porque nós não deixamos de ter o sorriso, não deixamos de lutar, podemos contar situações que não tinha a menor chance e sobrevivemos, e viramos o jogo, porque somos realmente descendentes, herdeiros de lutadores e guerreiros, do qual eu tenho muito orgulho de ser mulher preta. Muito obrigada, feliz mesmo de estar aqui, um pouco triste, porque a câmera, o microfone e tudo mais, mas foi do jeito que tinha que ser, e é sempre um prazer, Glória. Você sabe do nosso amor, Fernanda, que foi um prazer mesmo te encontrar, espero que tenhamos outros encontros, as portas estão abertas, venha me visitar. E Silvani, quando vier a Salvador, por favor, as portas estão abertas, tá? E vamos fazer luta mesmo. Um grande abraço. E não podemos deixar de citar a nossa religião de matriz africana também, porque dentro dos nossas ocupações é algo que acontece sério, porque hoje nós temos um debate de religiões muito forte, e o nosso povo também precisa de fazer esses enfrentamentos. Eu sei que a gente faz, mas ele tem que ser acirrado mesmo. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Maura, que honra te ouvir. Não conseguimos, que você, toda vez que você abriu a câmera, deu errado, mas a sua voz, seu recado está dado. Está dado. Que maravilha que a gente conseguiu te Eu ouvir. gosto muito de estar com eu olhar para vocês aqui. Eu gosto muito mesmo. Por favor, Glória. Bom, vou tentar. Enfim, Maura falou bastante aí, né, dos processos de remoção, né, de retirada, que foi a pergunta da Saúde Black. Enfim, acho que Maura, nessa experiência histórica, também está enfrentando muito assim a propriedade privada, né? Então, essa coisa da reintegração de postos que ela trouxe. Mas muitos desses processos de remoção são promovidos pelo Estado, pelas prefeituras, né? Muitas vezes em nome de um dito projeto de interesse social, mas do qual, né, nós não temos lugar, não irá nos beneficiar, pelo contrário, somos excluídos desse projeto. Então, tem essa contradição. Acho que falar de umas situações concretas, assim, né? Mauro se referiu ao Pelourinho, né? O programa de recuperação do Centro Histórico, que, na verdade, promoveu essa expulsão brutal de cerca de 4.000 pessoas, né? Aquilo que Silvani disse, que ela conheceu o Pelourinho quando o Pelourinho era abandonado justamente porque tinha uma população
negra, né, que habitava ativa, e foi justamente esse território vivo, pulsante, né, que foi desarticulado pelo Programa de Recuperação do Centro Histórico, mesmo que dentro das definições legais, jurídicas do direito, aquela população estava ali há tanto tempo que o direito à propriedade por uso capião, mas isso foi completamente desconsiderado, nunca foi pago indenização, e o Estado reestatizou e expulsou a população. E aí, Maura comentou mais cedo, né, na questão da 7ª etapa, que um grupo pequeno resistiu, lutou bastante e conseguiu conquistar por essa luta o direito à permanência, né? Estamos falando do pessoal da Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico, liderado por mulheres maravilhosas do Centro Histórico nessa luta, e eles conquistaram, assim, né? Em 2004 foi feito um TAC com intermediação do Ministério Público, e esse TAC definiu que o governo não podia mais expulsar a população, que tinha que garantir a permanência, que tinha que recuperar imóveis para esses moradores, e mesmo assim, aí esses imóveis foram recuperados, a forma de regularização fundiária foi através de concessão de direito real de uso, só que foi definido um tempo pífio, né? Apesar dos moradores estarem lá 30, 40, 50 anos, o tempo dessa concessão é de 10 anos, em média, esse tempo vencido já, sem perspectiva de renovação. Outro exemplo, e isso também em diversos projetos da Prefeitura Municipal de Salvador, né? Essa é a tônica. Maura já falou também da questão do aluguel social, né? Que é irrisória, então o que você oferece também desenraiza aquela população, né? De um território que ela já está vivendo, já tem relações estabelecidas, ela tem que recomeçar e recomeçar, e parece que manter essa população nômade, desenraizar, fragilização da posse, é uma coisa reiterada aqui, que as populações afrodescendentes e a população indígena, a população dissidente passa. Isso não é por acaso, né? Realmente, a propriedade é a base do capitalismo, é a base da produção de valor. E é por isso que o tempo todo a nossa condição é uma condição frágil, né? Em relação a isso. É isso que é reiterado, né? A gente, desculpa, meu pai está me ligando, deixa eu desligar, porque eu estou no celular. Desculpa. Eu desliguei, depois eu falo com ele. Mas queria chamar a atenção disso, né? Que o que é isso, né? Essas remoções assim, é aquilo mesmo, assim, essa vida, a nossa vida não tem valor, e é por isso que essas populações podem ser facilmente removidas, né? E aquele trabalho que foi cristalizado, né, numa luta dura para a construção de moradia, como Maura falou, né? Por muitos anos, a duras penas, né? Isso é completamente desarticulado. E isso é transformado em valor, né? Quando esses processos de remoção acontecem, eu acho que é importante a gente perceber que realmente essa é uma condição estruturante, né? E não é por acaso que a gente está sempre por um fio, que a gente está sempre, né, nesse processo de insegurança. Saúde Black também perguntou sobre a questão dos riscos. Eu acho esse debate extremamente importante, porque tem uma naturalização desse debate, parece que a população que está vivendo em uma área de declive, está em risco, e aí o que é oferecido pelos estados e prefeituras? É retirar aquela população e jogar, em geral, né? Jogar ela numa situação de vulnerabilidade ainda maior, né? Se supostamente ela está em risco, ela perde aquele lugar de moradia que ela tinha, e ela não é oferecida condições de restabelecer, seja o que seria desejável na proximidade, enfim, nada é oferecido, ou é oferecido um aluguel social, como Maura falou, né? Que a opção de ter a moradia naquele lugar, e você vai para áreas distantes e se mantém na precariedade, né? Então, é uma situação de um tipo de risco para outro tipo de risco, mas ainda queria também chamar a atenção para uma outra camada, que parece que não tem tecnologia para resolver essas situações, e tem, né? Aí vou dar um exemplo de Salvador, não sei se todo mundo conhece, né? Salvador, essa nossa cidade lindíssima, com esse litoral maravilhoso, né?
as elites adoram morar e privatizar a vista para o mar, privatizar os territórios de acesso ao mar. E Maura conhece bem, tem uma comunidade que faz parte da articulação do Centro Antigo, que é a Gamboa. A Gamboa, há 2 anos, né, teve um processo de deslizamento, né, que uma moradora perdeu sua casa, uma rua caiu, a população ficou sem essa via de comunicação, e aquilo está lá parado há 2 anos. Agora, depois de 2 anos, começou uma obra e parou, e aquela situação, né, de uma precarização, porque não é precariedade natural, é precarização promovida pelo Estado ou pelo capital. E aí a Gamboa é considerada uma comunidade de risco, como muitas no Brasil, parece que não há o que fazer. Mas do lado da Gamboa tem o Corredor da Vitória, onde os ricos gostam de morar, as elites gostam de morar, e eles moram com alta tecnologia, eles ocupam a encosta com teleféricos, né, para descerem no seu bondinho particular para as praias e as praias privatizadas. E os nossos amigos geógrafos, né, falam que a composição geológica é exatamente a mesma, a declividade é a mesma, mas a Vitória não é uma área de risco e a Gamboa é uma área de risco. Enfim, não sei se esse exemplo ajuda a visualizar, né? Mas esse risco ele é socialmente produzido, né? Induzido, né? E muitas vezes a política pública parece que está enfrentando o risco, mas está colocando a população em uma nova situação de risco e de vulnerabilização. Então, acho que são questões aí para a gente enfiar, mas eu acho uma questão extremamente importante, né? Da gente tomar em consideração. Então, acho que foram essas, assim, e queria agradecer, assim, maravilhoso estar aqui com essa mulherada incrível, potente. Maurita, a gente já tem um caso de amor antigo, né? Nossa referência importantíssima. Somos mesmo, e para além de ativista, uma profunda conhecedora da realidade de Salvador e do centro, né? Aprendo imensamente com ela e com toda a articulação do Centro Antigo. É bom estar com a Nanda também, né? Essa amiga querida que a gente troca aí bastante. Conhecer a Silvani também, que já, né, deu para sentir aqui potência pura. E isso aí, né? Acho que o mundo está bem complicado, mas eu acho que a gente tem que aprender a se movimentar aí, né? Nessas ruínas, nesse colapso, né? E seguir. A gente sempre ancestralmente fez isso e vamos seguir, né? Apesar dos pesares, criando possibilidades, né? Obrigada. Enfim, espero encontrar vocês em breve. Obrigada, muito obrigada. E sim, assim seja, que possamos nos encontrar em breve. Fernanda, você quer encerrar? Quer dizer o que vem aí no próximo mês? Fica à vontade. Apertei o botão errado. Vou encerrar, mas vou encerrar abrindo, né, para... Nós estamos iniciando a coluna, ela continua até o final do ano, pelo menos. Próximo mês a gente vai falar um pouco desse corpo negro que também está em luta. Então, a gente vai falar um pouco de resiliência, de resistência, a partir da perspectiva do corpo negro. Vamos falar um pouco da lógica de afeto, de afetos, de afetar-se, de afetar. Vamos falar um pouco dessa perspectiva vindo de um olhar mais cultural, das artes, da música. A gente já confirmou com uma pessoa que, não vou dar spoiler aqui não, mas é uma pessoa que é, assim, sensacional, porque no seu lugar de mulher negra tem uma voz digna. Acho que eu e Sony devemos conversar com ela e insistir para que ela faça dê uma musicadazinha aqui para a gente, vale a pena. Quero agradecer mais uma vez Maura, Glória, Camila, que está aí no chat, agradecer a todas as pessoas que vieram antes de mim no canal, que vier toda a ancestralidade que veio antes da gente nessa luta. Sou muito grata por estar aqui, sei que estou, porque muitos lutaram para que eu estivesse nesse lugar. Então, quero fazer o mesmo, quero oferecer um pouco desse meu lugar para que outras pessoas estejam numa situação muito melhor que a nossa, numa situação de justiça social, numa situação de equidade. Seguimos, fiquei muito feliz, muito contente, deu tudo certo. Maura, não se preocupe, você está mais que convidada para voltar, você e Glória. Vamos trazer as outras pessoas que a gente conversou, que a gente dialogou para participar do Atlas das Periferias no Brasil.
E, Silvani, muito obrigada mais uma vez. Só te agradeço. Essa coluna tem um caminho pela frente. Vou fazer alguns convites, já deixo aqui de spoiler que eu chamei Silvani para vir como convidada. Eu sou ousada, entendeu? E ela está um pouco se esquivando. Mas eu disse que ela não precisava vir sozinha. Eu queria convidar junto e faço meu convite aberto e de público, Dona Cida Bento, do CERT, uma grande personalidade, nome e mulher de liderança no movimento negro brasileiro. Queria incluir como convidada, junto a Silvani e a Cida Bento, Dona Sueli Carneiro. Algumas pessoas conhecem mais pelo projeto do site Guelé 10, do portal Guelé 10, mas para a Silvani e para a Cida Bento deve ser uma amiga, uma liderança de movimento negro. E, por último, eu tinha convidado mais uma que eu falei que ia ser o encontro das Preta Véia, que vai virar um sofá de comadre, mas eu sei que elas vão se encontrar e falar para a gente, eu acho que vai ser um momento muito bom. Dona Milene Silvani. Benedita da Silva. Então, imagine essas 4 vozes aqui. Eu sou ousada, então eu falei que eu queria ver as 4 aqui no canal Pensar Africanamente, simultaneamente, Silvani como convidada, para que elas pudessem compartilhar com a gente essas experiências de militância, de vivência política, politizada, dentro do movimento negro e dentro desse espaço de resistência e resiliência. Encerro agradecendo, mais uma vez, deixando que venham caminhos abertos, deixando muita luz, muita luminosidade, muito brilho, e que vidas, momentos melhores para a gente. Assim seja, e vamos à luta, sigamos na luta. Gente, eu vou encerrar chamando vocês para estar com a gente sábado, claro, não é? Porque nós transmitimos terça e quinta, 19 horas, e sábado, às 15 horas. Sábado, volta a coluna Mulheres Negras de Todo o Mundo, que nós convidamos mulheres que estão atuando em diferentes partes do mundo para falar a partir da sua realidade. Então, sábado vão estar conosco a Ana Graça, que é brasileira, vive na Alemanha, pronto. Resolvi, vive na Alemanha. A Isabel Sintra, que vive na Suécia, e a Tânia de Carvalho, que é de Luanda, de Angola. Então, elas vão participar, uma da Suécia, uma da Alemanha e outra de Angola, desse diálogo em que nós vamos falar de nós, sobre nós, para nós, a partir do lugar em que cada uma está atuando. E é claro que eu conto com vocês. Quando nós encerrarmos aqui, vocês já sabem, né? A gente cai direitinho na tela da próxima transmissão. O que vocês fazem? Já deixa seu like, já deixa seu comentário, já deixa seu emoji, qualquer coisa que nos ajude a impulsionar na luta contra os algoritmos racistas, para que tenha visibilidade. Então, terminando aqui, vocês já deixam ali o recadinho de vocês na próxima transmissão, que vai ser sábado. Eu agradeço muito, eu estou muito feliz que nós iniciamos esse diálogo de políticas públicas com essas 2 mulheres incríveis. Maura trouxe para a gente a sua experiência de luta, e Glória nos trouxe a perspectiva dos estudos. Amei aquela ideia do pouco, né, do site onde tudo que pipoca dos conflitos urbanos em Salvador são colocados ali, uma plataforma colaborativa. Compartilhei com vocês. No mais, muito grata. Fernanda, muito grata, minha irmã. Glória, Maura, muito grata. Afronautas, muito obrigada. Camila, muito obrigada. E cuidem-se bem. Autocuidado, cuidado mútuo são essenciais nesses tempos pandêmicos. Então, por gentileza, não me deixem só. Estou aguardando vocês sábado, às 15 horas. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se. Não deu seu like, seu positivo? Faça isso e até sábado.